Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Nicolas e hoje a gente vai trazer para vocês a nossa terceira tatuagem e dessa vez foram feitas duas, tá? Eu tive um probleminha na mão, depois eu explico para vocês. Mas dessa vez a gente fez duas tatuagens, por quê? Nessa primeira tatuagem que a gente fez, a cabeça do pato, ela ficou meio ovalada. Eu tentei corrigir alguma coisa que eu achei que precisava corrigir, na verdade não precisava. Então eu refiz ela pra gente ter uma cabeça circular, certo? Direitinha. E aqui os outros traços também, tudo bacaninha. Apesar de eu gostar mais da tatuagem com esse traço mais grosso, eu achei interessante fazer isso para vocês, para mostrar para vocês como é importante, quando a gente tem formas geométricas, o círculo, por exemplo, ele ser retinho e não que nem esse aqui, ó. Tá vendo que a cabeça desse aqui, ela ficou com a testa grande, essa parte de baixo maior, e só aqui atrás que tem um círculo seguindo direitinho. Diferente dessa aqui, que tem um círculo do início ao fim. Então a gente vai aprender a fazer essa tatuagem hoje. Vocês vão ver que é uma tatuagem bem rápida, em torno de 20, 25 minutos, coisa bem simples. Mas ela não é uma tatuagem tão simples, tá? Eu quis trazer essa aqui pra vocês, porque por ela ser formas geométricas, isso acaba tendo que dar uma atenção muito grande nessa parte, pra gente não cometer nenhum erro, pra gente não se atrapalhar. Então, apesar de ela ser uma tatuagem mais rápida, ela não é uma tatuagem tão simples de fazer quanto as outras, que a gente tem formas mais orgânicas, um pouquinho mais liberdade de poder errar e conseguir corrigir esse erro sem que fique perceptível. Quando a gente está lidando com formas geométricas, isso aqui fica bem mais visível, então decidi refazer para mostrar para vocês direitinho. E lembrando que se tu gosta da forma que a gente ensina, se consegue entender direitinho e tu quer aprender a entrar no mundo da tatuagem, desde o iniciante até a pele humana, a gente tem um curso de tatuagem que ele aborda desde os materiais que tu precisa comprar, teoria de pigmentação, teoria de traço, de máquinas e tudo mais, te ajudando desde o início até tu chegar na pele humana e se formar na tatuagem. A gente tem esse curso, eu vou deixar o site aqui embaixo para vocês, quem quiser participar, ele tá com vagas abertas para todo mundo que quiser e o valor é super acessível e é justamente esse tipo de apoio de vocês que acaba permitindo que a gente traga conteúdos desses pro canal, então quem puder participar, a gente agradece imensamente. Então é isso aí, bora pra tatuagem, espero que vocês gostem do conteúdo e tamo junto. Ó, então a gente fez essa primeira tatuagem, só que o que aconteceu? Na cabeça eu errei, eu mostrei pra vocês ali que a cabeça fica meio ovalada e tal, tentei dar uma corrigida, mas eu vi que não vai ficar bom, tá? Vocês podem perceber que a cabeça ela tá bem ovalada assim, né? Parece que tem um V aqui embaixo, né? Ao invés de ela ser um círculo como é o decalque. O que eu tentei corrigir foi essa pontinha aqui, tá? Só que eu queria corrigir essa, mas eu acabei corrigindo essa continuação do traço. Então o que eu vou fazer? Eu vou continuar no decalque, só que aqui eu vou dar uma subidinha, tá? Vou mostrar pra vocês. Então vamos lá, vamos começar justamente por esse erro, pra gente poder já passar essa parte e depois a gente avança o resto da tatuagem. Ó, virar aqui direitinho pra vocês verem. Então a gente começou o nosso traço, pigmentou, desce. Sigo o decalque e aqui no final eu vou fazer a curvinha para cima, ó. Pronto, tá? Agora eu consegui seguir o que precisava, tá? E agora a gente segue o decalque para cima, normalmente como a gente estava fazendo antes. Aqui a gente tem um traço um pouco mais grosso, então eu posso fazer a ida e a volta já, tá? Pronto. Agora vamos seguir, lembrando que essa parte aqui é um círculo perfeito, tá? Então a gente tem que ter bastante cuidado quando for fazer ele. Eu vou fazendo aonde eu senti firmeza, sempre seguindo o decalque para não cometer o erro que eu cometi outra vez, tá? Por isso é importante a gente fazer os trabalhos antes em pele artificial. A gente sempre vai encontrar uma dificuldade que a gente está tendo e a gente pode corrigir ela a tempo. Vou pegar um pouco mais de tinta aqui. Ó. Encostou, viu que pigmentou? Avança. Pronto, tá? Se eu ver que eu não vou conseguir seguir o decalque, eu já tiro o traço. Agora a gente segue daqui pra frente, tá? Pronto. Lembrando também, né? Vou falar isso toda vez, não vou cansar de falar. Eu tô virando a pele para que vocês possam enxergar melhor, tá? Mas no caso vocês vão se adaptar com o cliente, certo? Deixa eu virar desse lado assim, acho que vai ficar melhor assim, né? Isso. Vamos lá. Pigmentou, puxa o traço um pouquinho antes. Pronto.
E agora vamos para a finalização desse círculo ali, tá? Aí, ó. Olha a diferença de uma cabeça que está um círculo para outra que não está um círculo, está um oval, certo? Eu vou dar uma limpadinha aqui. Vamos seguir então aqui para a parte do bico, certo? Pegar mais tinta. Pigmentou, avança o traço, tá? Vou parar nessa emenda, onde tem um outro tracinho ali, certo? Me reposiciono no cliente para poder ter mais firmeza na mão. E aí a gente já faz a outra parte aqui. Vou começar por essa parte de baixo já. E encontro esse traço aqui. Tá? Agora eu só puxo esse aqui do meio. E tá feito o nosso bico. Vamos seguir então para essa parte de fora do corpo. Lembrando a velocidade, a firmeza da mão. Foi toda essa parte de cima aqui. De novo, né? Lembrando que a gente vai se reposicionando. Eu vou puxar essa parte daqui e depois a gente se encontra no meio do caminho ali. Começar por aqui. Lembra de não botar muita vaselina, tá? Senão não permite a tinta entrar e a gente não consegue entender o que está acontecendo. Pronto. Ó, vocês estão vendo? O ideal quando a gente está fazendo principalmente flash tattoo, tá? Ter essa certeza de que o traço vai pigmentar de primeira. Se a gente tiver que fazer 2 vezes cada traço, a nossa tatuagem vai levar quase o dobro do tempo. Às vezes até mais. Tá? Então, vamos lá. Ó. Vem o traço um pouquinho de trás. Vem descendo a agulha. Aí. Pronto. Limpando sempre para fora da tatuagem, tá? Reposicionar aqui de novo. Aí. Ó, uma coisa, detalhe bem pequenininho, tá? Mas que eu percebi nessa junção de traço, o que que eu fiz? Deixa eu desligar aqui e explicar melhor. Esse traço eu continuei para a parte de baixo do decalque e esse traço eu comecei na parte de cima. Vocês estão vendo esse erro aqui? Tá vendo que aqui é onde a linha deu uma bagunçada, né? A gente vai corrigir isso da seguinte forma. Eu vou continuar essa linha de baixo aqui aonde ela tá, onde ela deveria estar. Com bastante cuidado para não piorar o erro, né? E aí depois eu vou tentar suavizar um pouco essa linha, ó. Até chegar junto da outra, tá? Mesma coisa aqui pra cima. Até chegar um pouquinho junto da outra. A gente vai ter um pouco mais de tinta aqui, uma barriguinha de tinta, mas é a correção que a gente faz quando a gente não consegue, quando a gente faz esse erro que eu cometi, né? No caso de traçar de forma diferente. Aqui a gente já pode prestar atenção para não repetir esse mesmo erro, né? Então aqui, ó, vocês podem ver que o traço ele tá pro lado de fora do decalque, certo? Então vou ter que seguir ele pro lado de fora, ó. Pronto. Aí. Tá? E agora a gente tem de traço grosso mais essas duas partezinhas aqui. Então a gente já faz elas e depois esse meio aqui e a gente já termina o nosso traço grosso. Vamos lá. Eu vou começar nessa parte aqui que é preto sólido.
e vou pro outro ladinho ali. Aqui, pronto. Ó, se eu ver que tá ficando difícil, eu paro aqui nessa conexão aqui, ó. Tá? Tá vendo? E daí fica mais fácil de não ter erro, dificulta, na verdade, a chance de ter erro nessa junção de traço. Parei na mesma emenda. Tá vendo? E agora a gente só finaliza essa partezinha aqui. Pronto. Tá? Agora a gente só tem esses traços de baixo aqui. Aqui o decalque ficou mais apagadinho do que outra vez, tá? Então vai ficar um pouquinho mais complicado, mas eu acho que eu consigo seguir ele aqui. Eu vou fazer esse traço primeiro, esse traço reto aqui. Essa parte de cima é pigmentada, então eu vou só fazer a marcação para saber onde é a linha. E aí depois eu desço aqui, ó. Pronto. Tá? E eu já posso seguir esses traços aqui pro lado de fora. Já vai faltar tinta. Deixa eu pegar mais tinta aqui. Pronto, um lado feito. Vamos avançar para esse outro lado aqui. Se vocês tiverem um decalque geométrico, tá? E ele for feito em impressora, vocês vão seguir o decalque sempre, 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 tá? Quando tira na mão, às vezes a gente tem que fazer algumas compensações, mas se é feito na impressora tudo certinho, vocês vão seguir sempre o decalque. Nunca tenta vencer ele porque não faz sentido, tá? A gente vai fazer só esse finalzinho aqui de traço agora, ó. Pronto. Encontrar ele ali no meio do caminho. Agora a gente tem esse traço subindo daqui. Encontrando aqui. E esse mesmo traço daqui para lá, encontrando do outro lado. Tá? Essa tatuagem, aquele esquema que eu falei para vocês, ela pode parecer mais simples, mas por ela ter formas geométricas, ela acaba demonstrando muito mais os erros, tá? Então por isso que eu quis trazer essa aqui para vocês, que essa aqui a chance de errar ela é maior. Por isso não é legal quando a gente está iniciando na tatuagem, a gente trabalhar com formas geométricas, tá? É sempre mais interessante que a gente trabalhe com formas mais livres, assim, mais orgânicas, que a gente consiga moldar, enfim, algum erro, algum possível erro, assim, porque as formas geométricas a gente consegue perceber muito bem os erros, tá? De novo, pigmentação sólida, pigmentação em bloco, pigmentou uma parte, avança para outra. Tá meio ruim de ver, né? Deixa eu dar uma limpada aqui para vocês. Ó, pigmentação em bloco, pigmentou uma partezinha aqui e limpa. Por que vocês vão limpar? Para ver se está bem pigmentado. Tá vendo que toda linha que a gente faz aqui, ela pigmenta de primeira. Então a agulha bate só uma vez na pele e não fica machucando o cliente toda vez e evitando assim uma infecção, um problema maior na tatuagem, tá? E aí, pronto. E agora a gente tem mais essas duas áreas de pigmentação sólida, esses X da cabeça. Depois vou dar uma limpada na pele e a gente vem com a agulha fina para fazer os nossos detalhes. Vocês percebem que essa tatuagem, apesar dela ser bem mais rápida que as outras, ela é uma tatuagem que requer muito mais atenção, tá? Então não necessariamente uma tatuagem mais rápida, ela vai ser mais fácil, certo? É só porque a gente tem que prestar bem atenção mesmo. Depois eu vou mostrar pra vocês essa barriguinha de tinta aqui que ficou, vocês vão conseguir perceber. É pouca coisa, mas dá pra perceber, tá?
Aí. E agora vamos só para essa partezinha de cima. Depois dou uma limpada para vocês poderem enxergar melhor a tatuagem. E a gente avançar com os traços mais finos. Ó, isso aqui normalmente a gente usaria uma agulha RS ou até uma Magnum para fazer uma pintura assim. Em flash tattoo não faz nem sentido, tá? A gente tem que usar o menor número possível de agulhas, então a gente faz com a própria agulha de traço. Nesse caso, trabalhar com uma agulha de traço mais grosso, ela vai ajudar nesse processo para a gente conseguir fazer a pigmentação certinha, tá? Se vocês estiverem fazendo só com uma 7RL, por exemplo, não vai ajudar muito, tá? Vai dar uma complicaçãozinha um pouco maior, mas tem que cuidar daí para não machucar muito a pele, tá? Também dá para fazer, mas dificulta um pouco mais. Nesse caso, principalmente para quem está iniciando, eu recomendo bastante que vocês façam com 2 agulhas. É melhor ter um lucro um pouquinho menor e o resultado melhor da tatuagem do que vocês tentarem fazer com uma 7RL, acabar dando muito problema e aí no fim vocês nem pegarem mais cliente ou sei lá, enfim, se queimar com algum cliente por causa disso, tá? E aí, ó. Agora a gente já pode ver bem a diferença. Tem um problema nessa pele aqui, vocês estão vendo que tem uns riscos aqui, ó. Essa pele ela tá mais abaixada aqui, tá? Então vai dar uma diferença aqui na cabeça, tá? É alguma coisa comum de algumas peles assim, que são feitas em forma. Mas é isso aí, tá? Em comparação com a outra ali, certo? Bem nessas 2 dobrinhas aqui que a gente tem uma diferença, mas é um problema da pele ali mesmo, então tá tudo certo. E agora a gente vai vir com o nosso traço fino, então vou trocar a agulha. A gente já começa com a 5RL para fazer todos esses detalhezinhos, tá? Particularmente, eu acho muito mais legal a tatuagem que fica com traço mais grosso, tá? Se a gente tivesse essa tatuagem, ela fosse menorzinha, esse traço de fora ele aparentaria mais, ele ficaria melhor. Mas a gente pode continuar nela aqui, não tem problema nenhum. Então, já para nossa finalização aqui com os traços mais finos, tá? Vou começar por essas marcações do bico. Vou pegar minha referência aqui para poder acompanhar direitinho cada um desses tracinhos, tá? Ela tá aqui na minha frente, logo na frente aqui. É sempre bom a gente ter a referência por perto, tá? Aqui em cima a gente tem o tracinho que faz essa curvinha aqui, só acompanha. E aqui a gente tem o nariz dele, que a gente pode usar uma espessura um pouquinho diferenciada aqui, ó. Ele fica mais gordinho na ponta e mais fininho para trás, tá? Agora aqui são tudo traços mais simples, mas a gente ainda assim tem que cuidar um pouquinho, tá? Eles não são geométricos, então a gente acaba tendo um pouquinho mais de liberdade. Mas ainda assim tem que prestar atenção para deixar eles bem direitinhos, né? Aqui, ó, a gente tem um tracinho que ele é mais gordinho na ponta. Tá? Fazer uma saidinha para cá. E eu vou dar uma alinhada nesses tracinhos aqui, ó. Lembra que a gente fez no primeiro workshop? A gente vai pegar ele e fazer isso aqui, ó. Seguir ele. E dar uma afinada nele aqui, tá? Deixar ele só um pouquinho mais pontudinho, mesma coisa aqui embaixo. Tá? Só para ele não ficar tão marcado no final ali. E aí já vamos seguir para esses 2 aqui de cima. Aqui a gente vai pegar bem esse defeito da pele, ó. Ah, que ela dá uma baixadinha, então tem que cuidar, tentar compensar um pouquinho isso. Aí, agora vamos fazer esse próximo aqui. E vai faltar tinta. Por isso que é muito importante a gente saber desenhar também, tá? A gente ter esses costumes aqui, ó. Toda vez que a gente precisar corrigir alguma coisa, a gente consegue corrigir direto ali, tá? No caso aqui a gente tem que compensar essa descidinha da pele. Aí, pronto. Tá? E aí já vamos para esses tracinhos aqui de baixo. Aqui a gente tem um que vem inteiro.
Pronto. E aqui a gente tem 2 tracinhos laterais. Aí. Certo? Eu vou começar já por esses olhinhos aqui de dentro, dessa asinha dele. E esse aqui a gente consegue pigmentar tranquilamente com a 5RL, tá? Não precisa vir com a agulha mais grossa, mas daria pra fazer o começo com a agulha mais grossa. Mas não vejo muita necessidade não. A gente vai ter mais controle com a agulha mais fina aqui. Mesma coisa do outro lado. Aí, esse olho ficou um pouquinho menor, vou deixar ele um pouquinho maior. Muito cuidado pra gente não errar pelo excesso, tá? Muitas vezes a gente acaba querendo melhorar alguma coisa e acaba estragando porque a gente quer corrigir demais, deixar tudo muito direitinho e acaba não ficando tão direitinho. Tá? Que é no caso que aconteceu nessa tatuagem quando eu fiz ela a primeira vez. Aí, agora a gente faz só aqueles outros tracinhos ali de cima. Vou pegar um pouco mais de tinta para não faltar no meio do processo. E tá aí, pronto, tá? Tem um tracinho aqui embaixo, depois só esses dois, a gente já finaliza, dá uma limpada na tatuagem e a gente vê como é que ela fica. Pronto, mais um tracinho. Fazer a voltinha aqui, ó, para vocês conseguirem enxergar bem. Lembrando que a agulha 5RL ela vai pigmentar mais fácil, tá? Então a gente acaba trazendo ela um pouquinho mais rápido do que a nossa 14RL. Quanto maior a numeração da agulha, maior a resistência da pele, né? Pronto. E agora só mais esses dois aqui de cima. Depois a gente dá uma limpada e finalizar só essa partezinha aqui essa outra parte do olho para ver como é que fica ali. Uma voltinha feita. Vamos para nossa última antes ali do olho. Aqui eu não vou conseguir enxergar a conexão, tá vendo? Tem muita tinta na ponta. Então vou ter que limpar e fazer essa conexão aqui depois. Pronto. E tá aí. Conexão feita. Agora eu vou só fazer essa parte de cima. Nessa parte aqui eu acho que ficou muito escura. Tá vendo que a gente não consegue perceber tanto entre a parte que tá mais vazadinha e a parte que está escura. Então vou dar um espaçamento um pouquinho maior entre essas linhas, por mais que a nossa referência ela seja bem marcada, mas na tatuagem isso não vai ficar tão bom. Então o que a gente vai fazer? Ó? A gente vai dar um pouquinho mais de espaço entre as linhas, né? Então a gente começa aqui, ó, tudo em pé elas. Vou pegar mais tinta aqui. A gente começa aqui, ó. Vamos dar um espaçamento um pouco maior. Que a gente precisa mais leitura para a tatuagem, tá? Essa área ela precisa parecer ser mais clara. Pronto. Aí, certo? Tá vendo a diferença? Que ela fica bem mais clara, né? E agora aqui a gente só vai fazer esses tracinhos na diagonais, também com espaçamento um pouquinho maior, tá?
do que o outro. E a gente vai conseguir ter esse resultado mais limpo, vamos dizer assim. Ó. Tá vendo que aqui a gente consegue ter muito mais diferença entre a parte clara da escura, diferente daqui, ó, que fica tudo meio parecido, né? Ó. E é isso aí, tá? Vocês estão vendo a diferença? O que a gente pode fazer aqui, que seria bem relativamente simples de fazer, é aproveitar e fazer um rastelado daqui pra cá, ó. Só para dar um volumezinho um pouco mais, para não ficar tão suave assim, tá? Ó, tá vendo que deu uma sombrinha numa ponta? E agora eu vou fazer a mesma coisa no outro lado, na parte de baixo, só para dar um destaquezinho. Aí, deixa eu dar uma limpada, vamos dar uma olhada no resultado da nossa tatuagem. Acho que funcionou, deu tudo certinho. Ó, de novo, limpeza da pele sempre com a vaselina só. Tá vendo que aqui tem bastante, ó, bastante tinta. Passa o dedo, aperta bem para essa tinta levantar da pele. Ó. E a gente vai passando o papel. Não precisa passar com tanta força nas primeiras passadas, que é só essa tinta que está mais superficial, tá? Aí, depois a gente troca o papel, pega um novo, passa mais vaselina de novo, que agora a gente vai ter que dar uma apertadinha para tirar um pouco essa tinta que fica grudada, mas aí já tem bem menos tinta, né? Ó. E é isso aí, tá? Agora a gente tem a cabeça, que é um círculo, essa parte que seria outro círculo e o rabinho. Diferente desse aqui, que a cabeça ficou oval. Tá vendo que ele ficou com a parte de baixo mais meio que um papo aqui, alguma coisa do tipo, né? Então tem uma diferença, tá? Particularmente eu gosto mais do traço mais grosso. Eu acho que principalmente nessa tatuagem ela ficaria mais bonita com o traço mais grosso, ou se nesse caso a gente diminuísse a tatuagem, tá? Mas de novo, é flash tattoo, a gente não vai se apegar tanto a isso. Mas é isso aí, rapidinho a tatuagem, a gente foi lá, concluiu, tudo certo. E aqui já está pronto, embala, entrega para o cliente. E é isso, depois a gente dá uma analisada melhor nessa tatuagem, a gente conversa melhor sobre ela. Bom, então o nosso resultado final é esse aqui, que eu mostrei para vocês já no começo, né? A gente teve essa barriguinha aqui de baixo, tá? Dá pra ver bem pouquinho, né? Essa barriguinha aqui de baixo que ficou com um pouco mais de pigmento, tá? Mas é uma forma que eu já acho legal e importante falar para vocês como corrigir isso, certo? E algumas partes aqui da cabeça, essa parte que baixa um pouquinho a pele, a gente tem que dar uma compensada, mas no geral ficou uma tatuagem bem direitinha, bem bacana. E lembrando, né, que quando a gente tá falando de flash tattoo, a gente não tem que elaborar muito a tatuagem, não adianta a gente ficar fazendo ela, passando muito tempo em cima, querendo deixar ela com sombra ou pintura, coisa do tipo, porque não é o objetivo de flash tattoo, né? É a tatuagem pequena, simples. Eu só acho que nesse caso o que poderia melhorar muito essa tatuagem seria diminuir um pouquinho o tamanho dela, deixar ela um pouquinho menor, porque esses traços grossos eles ficariam mais bonitos. Mas enfim, é o que a gente tem aqui, é o que a gente trouxe hoje pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e se tudo der certo, se a mão permitir, amanhã a gente vai trazer mais uma tatuagem pra vocês, a nossa última do workshop. Caso não dê, a gente traz essa tatuagem depois, mas a gente vai ver alguma outra alternativa pra trazer conteúdo pra vocês pra amanhã, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo e valeu!